O Dia dos Namorados chegou e hoje todo mundo está em love, apaixonado. Mas se você tem um relacionamento longo que está em crise, chegou a hora de mudar essa situação. É hora de avaliar se o momento é passageiro, se a sua expectativa em relação ao outro aumentou ou então se algo mudou. Bom, para nos ajudar a reviver o respeito, a confiança, a cumplicidade, eu recebo aqui o psicólogo Antônio Gomes da Rosa. Antônio, como sempre, bem-vindo. Obrigado. É difícil no Dia dos Namorados falar em crise de relacionamento, mas a gente aproveitou justamente essa data porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu não tenho nem o porquê comemorar. Ai, Antônio, e aí o negócio é porque já tá complicado, né? Pois é. Na verdade, se está dizendo que não tem por que comemorar o dia de hoje, ou porque de fato não está apaixonado, não está amando, ou está confundindo o conflito que está havendo, essa crise na relação, né? Então, há ainda uma chance, né, de repensar o que está acontecendo neste momento na sua relação. Uma vez que estar convivendo com outra pessoa é muitíssimo importante, inclusive para a própria saúde, né? E um outro sentido de convivermos com uma outra pessoa é de que essa soma contribua para o desenvolvimento da individualidade, né? Que eu continue me desenvolvendo. Então, a crise, ela é natural, tá? Porque nós vivemos em conflitos, nós vivemos em crise interna, imagina, nas relações, né? Pois é, Antônio, só que acontece o seguinte: como a pessoa consegue superar? Tem gente que já está há muito tempo junto com seu esposo, sua esposa, e já passaram por muitas crises, já brigaram muito, acham que não tem mais como reverter. Como saber se existe essa reversão ou não? Se reincide os fatos de agressão, de humilhação, de menos-valia ao outro, de desimportância e indiferença ao outro. Se essas crises são reincidentes, elas são intensas ou elas são de longas durabilidades, né? Então nós temos aí, diríamos assim, um aspecto muito indicador de um mal nesta relação, né? É um sintoma bem importante para que a gente possa avaliar e não dizer com certeza, mas com a característica que nós estamos falando, é a crise que levaria essas pessoas a repensarem o que estão fazendo consigo e com essa relação na vida. Que talvez vá adiante ou talvez não adianta nem levar, então, a relação adiante. Exato, porque nós temos um pensamento, às vezes, voltado mais para a manutenção da relação e para a continuidade dela. E aí é onde nós nos chocamos com o momento em que nos deparamos com a impossibilidade da saúde nessa relação. Isso é um choque. Ninguém quer estar rasgando, quebrando, rompendo, né? Mas há um momento em que as condições emocionais, psicológicas e culturais e até intelectuais e dos desejos de um e do outro já não se combinam mais, não se harmonizam mais. Um evoluiu para o lado, outro evoluiu para o outro. Exatamente, nós precisamos respeitar a harmonia, não a harmonia como águas paradas e arroz sem sal. A harmonia, como se faz com a música, que é tentar encontrar a sintonia, né? Do que é desagradável também na relação. Na música a gente busca a harmonia. Na relação, a harmonia tem a ver com a comunicação da guerra e do amor, né? Então, é importante buscarmos essa sintonia novamente, essa harmonia, não para a manutenção, muitas vezes, da relação, mas para a compreensão de que nesse diálogo de guerra e de amor, né, tem que ser reconstruído. Pois é, hoje é um dia especial. Aí tem muita gente, conforme eu citei ali no início, que fala: eu não tenho nenhum por que comemorar. Mas também tem muita gente que quer reverter também, conforme a gente colocou aqui. Que dicas que você daria para essas pessoas que querem continuar o seu relacionamento apesar das crises? Bom, se a pessoa quer continuar a relação apesar das crises, precisa se identificar também as características de personalidade dela, né? Porque se tem crise, se tem humilhação, se tem agressão, ou enfim, outras características que geram, né, esse conflito, isso deve-se a essas pessoas, né, ao que elas trazem consigo na sua personalidade, da sua história.
Né? E querendo continuar, é o primeiro passo para que a gente possa fazer uma investigação das características que culminam com a crise. E aí há uma possibilidade de reeducação afetiva e relacional. Tá? Como? Como a pessoa faria isso? Bom, naturalmente precisaria de ajuda profissional. Sim. Tá? A terapia, os psicólogos estão aí para contribuir nesse sentido. Né? Também muitas pessoas se beneficiam de outros grupos de reflexão, filosóficos ou religiosos. Mas o começo, é essa pessoa admitir que ela não consegue visualizar, portanto, ela tem que encontrar uma ajuda. A partir desse primeiro contato de ajuda, e talvez não seja o primeiro, ela vai ter que procurar mais, é que ela vai encontrar o caminho para resolver essa situação. Mas por exemplo, é a busca da ajuda. Fazer um jantar romântico, dialogar com a pessoa hoje, nesse dia, já que é especial, mandar flores, isso tudo é viável? Ah, sim. Sim, todos os rituais, né? Todos os agrados que nós fazemos, eles colaboram principalmente para a manutenção. Tá? No caso da crise, nós temos que cuidar. Tá? Porque tu vai querer ir para um motel com a tua esposa ou teu esposo para resolver um problema de crise e vocês podem voltar brigados de lá. Né? Por quê? Porque estão talvez viciados à provocação. É uma relação competitiva e não cooperativa. Né? Então nós temos que cuidar. Se a relação é competitiva, sozinhos vocês podem sempre voltar a se machucar. E daí então entra a ajuda profissional que a gente citou aqui. Exato. O que seria um relacionamento saudável? Bom, relacionamento saudável, nós entendemos por aquele relacionamento em que não é destrutivo de nenhuma dessas pessoas. Né? Uma vez que nós temos ali uma ou outra pessoa que sofre humilhação e que ela se inferioriza e que a autoestima dela não está ok e que reincidentemente ela tem sintomas, inclusive orgânicos, né, somáticos de alguma doença, tem que ser questionado se esse relacionamento é saudável. O relacionamento, ele passa a ser uma peça da saúde pública, porque uma relação mais harmoniosa, uma relação altruísta, respeitadora, ela faz com que as pessoas estejam bem consigo mesmo. Se está bem consigo mesma, transmite. Aí, Exato. assim, Antônio, um detalhe que é legal a gente colocar aqui também, como eu até citei isso antes na manchete do programa, falei, a gente viu, quem acompanhou o Jornal Meio Dia, viu uma reportagem super bacana de um casal que já está junto, eles estão juntos há 70 anos. É difícil conseguir chegar lá sempre com esse amor, os dois falando que eles casariam de novo, muito bonitinho até a reportagem ali que a gente colocou. Mas é assim, como manter essa chama da paixão acesa? Como não deixar que aquele relacionamento que é saudável hoje acabe não sendo amanhã? Então, a preocupação é que a relação seja qualitativa e não quantitativa. Então, não é interessante termos uma relação que tenha um tempo de durabilidade maior do que outra quando ela não foi saudável, quando ela não contribuiu para o desenvolvimento espiritual e psicológico daquelas pessoas. A pessoa tem que estar se sentindo bem do lado da outra, né? Exatamente. Uma das funções da relação é te dar estímulo e condições para que tu continue te desenvolvendo na tua individualidade, inclusive. Interessante. Uma vez que isso não está acontecendo uma anulação. E anulação, nós sabemos, é atrofiação. E atrofiação é morte. Né? Tá? Então, esse é um dado que a gente precisa voltar os olhos, né? De que não importa muito a quantidade, importa a qualidade. Né? E como manter essa qualidade, Antônio? E para manter a qualidade, nós precisamos trabalhar as nossas questões pessoais. Porque o casamento, ele traz as coisas individuais de duas pessoas. Né? E eu preciso desenvolver em mim algumas características como aceitação da cultura do outro. Buscar desenvolver em mim a compreensão da cultura que o outro traz para essa relação. Desenvolver a capacidade de flexibilidade, de tolerância, inclusive à frustração, porque o outro vai me frustrar.
né? Então, esses são aspectos que nós temos que treinar em nós. O casamento precisa de treino. Nós temos que treinar o nosso cérebro, nós temos que treinar as nossas vontades e as nossas manifestações para que se somem e complementem-se junto ao que é do outro. De outra forma, fica muito complicado. Um detalhe interessante que, assim, o casamento são duas educações completas. Uma vez você até citou aqui, né? Sim. São duas educações completamente diferentes que se juntam. Então, sempre vai ter uma vez ou outra um atrito. É saber levar e administrar esse atrito. Exatamente. O conflito, ele é natural que exista nas relações. Conflito significa necessariamente não destruição, significa contrapontos que podem às vezes corroborarem para um direcionamento que venha a ser melhor, inclusive, para esse casamento. Então é importante que se treine a comunicação, é importante que se treine a escuta e que se eduque para compreender o que é que o outro fala, né? E não compreender a partir de mim. Ah, tá. Pelas minhas vontades, ele tá falando alguma coisa, eu tô vendo que cabe a mim. E também saber entender o que para ele, naquele momento, é necessário, o que para ela é necessário. Exatamente. O amor, né? O amor, de certa forma, ele é meio louco e contraditório, né? Então, a gente não entende muito bem como que vai se dando algumas relações, mas a linguagem do amor, ela precisa ser praticada por essas características que nós estamos falando. Muitas vezes, nós amamos o outro, na verdade, porque ao amar o outro, eu me sinto bem. Tá? Então, eu tenho que compreender isso, que não é que eu ame o outro porque está para o outro meu amor. É porque amar este outro faz com que eu esteja bem na vida. Eu me sinto forte, a minha autoestima se eleva, né? Então, por isso que é, mais uma vez, a minha responsabilidade de colaborar pela flexibilidade, pelo respeito das individualidades nessa relação. Tá certo. Antônio, muito bacana. Acho que foram excelentes dicas. Garanto que muita gente aí que está nos acompanhando vai rever um pouquinho o seu relacionamento, a sua relação com o outro. E tá aí. Esse dia, mais do que nunca, é especial para isso. Antônio, muito obrigada, tá? Obrigada sempre pela participação. Obrigada aqui no nosso...